Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Johnny Nascimento do Portal dos Dados, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom pessoal, e hoje eu estou começando uma série sobre Python, né? Então eu vou passar um pouco para vocês de um curso introdutório de Python, para vocês aprenderem realmente da base, a parte de instalar o Python, a parte de instalar uma IDE, né, o VS Code que a gente utiliza. E tudo isso eu vou estar gravando aqui e vou estar publicando também no meu GitHub, tá bom? Então aqui, ó, vocês já podem até ver aqui, deixa eu dar a última carga aqui. Ó, só subir aqui. E aí vocês podem estar olhando lá no meu GitHub também, pessoal. Quais são os tópicos que vão ser abordados dentro desse curso, né? Então aqui já tem, ó, vamos lá. Dentro de análise de dados. Deixa eu ver aqui, senão eu me perco. Projetos. Isso aqui é uma pasta que eu criei só para poder publicar projetos em Python. Então vocês podem também estar entrando aqui para poder estar pegando projetos que eu já criei, né? Deixa eu ver aqui. Acho que nesse aqui eu coloquei só esses dois projetos. Então volta. E é esse aqui, pessoal, Python. Foi na pasta errada. Certo? Repositório errado. Beleza, projetos. O que é? Repositório criado para publicar meus projetos pessoais criados com linguagem Python. Python. E aí vai estar aqui, ó. Curso de Python Introdução. Aqui a gente pode ver qual é os tópicos do curso, ok? Então a gente vai ver a parte de introdução do Python, que é o Python, por que aprender, como instalar o VS Code, como instalar algumas extensões, primeiro o código. Isso aqui vai ser essa aula de hoje, tá bom? Depois sintaxe, tipos de dados, operadores, controles de fluxo, né? If, elif, for, while, loop, né? Funções, estrutura de dados, né? O que é uma lista, o que é um dicionário, entradas e saídas, né? Função input, print, manipulação de arquivos, leitura escrita e erros e exceções, né? Try exception e módulos e bibliotecas, tá bom? Isso aqui é o que a gente vai ver nesse curso. E com o andar, né, a gente vai evoluindo. Se vocês forem pedindo, a gente pode tentar encaixar aqui, né? Vai depender dos comentários. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui, pessoal, pela introdução do que seria o Python, né? Python, para quem não conhece, é uma linguagem de programação muito utilizada na área de dados, para a área de automação também, RPA, né? Automação robótica de processo, e é uma linguagem muito simples de você utilizar, né? Uma linguagem bem direta. Se você já tem uma familiaridade com o inglês, você não vai ter muita dificuldade. Então isso é uma barreira, né, para quem começa a programar, mas hoje já é bem mais simples. Então é isso. O Python é uma linguagem de programação muito simples para você utilizar. Algumas das características do Python, né, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do meu, ó, que eu ainda não subi. Então as principais características seriam o que, né? Simples e legível, né? O código fácil de entender e escrever, interpretado, não precisa compilar, né? As linguagens de programação elas podem ser interpretadas ou compiladas, né? Isso vai influenciar na questão da velocidade também e na dificuldade, né? De como você programa. Tipagem dinâmica, né? Detecta o tipo de variável automaticamente. Você vai ver que no Python, se você colocar o 3, ele já vai entender que é um número, né? Aí se é um inteiro ou se ele é um float. Quando você coloca um texto, ele vai entender que é uma string. E se você quiser alterar, aí sim você vai colocar o tipo de variável e ele vai entender. Multiparadigma, né? Suporta programação procedural orientada a objeto e funcional. Multiplataforma, funciona no Windows, Linux, macOS.
Biblioteca padrão robusta, ele tem várias bibliotecas que vão nos auxiliar. Mais para frente eu vou explicar o que seriam essas bibliotecas. Um ecossistema rico, né? Milhares de bibliotecas externas Python e é uma comunidade ativa, né? Você consegue entrar nos eventos que tem de Python. Tem muito curso online, né? Esse aqui que estou colocando para vocês, mas tem muito. E aí o pessoal sempre ajuda. E o amplo uso, né? Aplicado à engenharia, dados, automação, machine learning, que é o que a gente mais fala hoje. Tá bom? Então, basicamente, isso que é o Python. E por que aprender Python? Pessoal, o Python ele pode te ajudar independente da área que você atue, né? Se você trabalha com computador, ele pode te ajudar. Um exemplo que eu posso dar, né, e que eu tenho aqui até nos meus programas, ó, eu criei alguns softwares para mim. Um exemplo é esse aqui, que seria uma calculadora da semana do ano. Talvez vocês achem muito simples, né? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu rodar aqui. Ele é um aplicativozinho que calcula para mim as semanas do ano. Então eu coloco aqui, por exemplo, hoje eu estou gravando 8/6/2025. Calcular. Semana 23 do ano de 2025. Ah, isso é uma bobagem. Eu consigo olhar na internet. Pessoal, consigo, só que isso eu uso no meu dia a dia, né? Eu trabalho com planejamento de manutenção, então é muito comum a gente planejar com base nas 52 semanas do ano. Então, toda vez que a gente precisava de uma informação, a gente procurava um site, entra, qual semana estou? Agora não, agora eu criei um aplicativo, ele fica como executável na minha área de trabalho, né? Até mandei para alguns colegas. Então, você clica lá e você consegue fazer esse cálculo rapidinho, né? Outro exemplo que eu utilizo no meu dia a dia, ó, calculadora de horas de parada. Então, outro script que eu criei também. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui ele vai me dar, poderia, né? Eu coloquei de horas de paradas porque é coisa do meu dia a dia. Mas você poderia colocar como sendo uma calculadora de diferença de datas e hora, né? Então eu coloco aqui, ó, a hora inicial, né? Vou colocar como se fosse hoje. Hoje 8/6/2025. Ao horário que eu estou gravando aqui, ó, 23:00 para amanhã de manhã quando eu for trabalhar. Vamos lá, 9/7, opa, o mês é o mesmo, /6, 2025, dois pontos, acordando às 4:30 da manhã. Beleza? Opa, deu um errozinho. Que foi? Formato inválido, use. Ah, faltou segundos, desculpa. Então, eu tenho que colocar aqui os segundos. Ele é bem autoexplicativo, né? Opa, então até amanhã de manhã eu vou dormir 5 horas quando eu acabar esse vídeo aqui. 5h30. Beleza, pessoal? Total de 300 minutos, né? Ok? Então, assim, isso é um exemplo do que você consegue fazer com Python, né? E aí tem diversas coisas ainda que você vai conseguir fazer. Isso vai depender muito da sua rotina, o que você realmente faz. Então, o Python vai te ajudar, independente da área que você trabalhe. Se você tiver um computador, você vai ter um auxílio de aprender a linguagem de programação Python. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para a instalação do Python. Eu vou deixar aqui, pessoal, o link, mas é muito simples também você encontrar. Você pode vir aqui, ó, e colocar Python Download. O link que eu coloquei vai cair diretamente aqui, tá bom? Ó, Python Download, você vai escolher a versão, não sei quando você vai estar olhando esse vídeo, né? Ele coloca aqui que a última versão é a 13.13.4. A versão já tem a 14, mas não está ok, né? A segura ele coloca 13.2 e você vai baixando, porque tem versões que ainda estão em fase de estabilização, né? Vamos baixar aqui. Vou mostrar só para vocês como é, porque já tem instalado na minha máquina, né? E daí você vai fazendo download e vai instalando, pessoal. É simples. É autoexplicativo, não tem muito como você errar não, tá bom?
Vamos lá. Bom, instalação do VS Code. O que é o VS Code? Vocês estão vendo aqui essa plataforma toda escurinha que eu estou utilizando aqui? Isso é uma IDE, né? É uma interface gráfica para programação. Então, a função do VS Code é tornar mais fácil a sua programação. Então, você vai perceber, quando você começar a criar os códigos, aqui um exemplozinho, ele vai ter algumas funcionalidades. Um exemplo, um autocomplete, né? Ó, ele já me diz o que eu quero colocar, o print. Quando eu coloco, ele já vai colocando aqui, ó. Coloco aqui aspas simples, ele já coloca as duas, né? E ele me ajuda muito. Então, ó, ele é autocomplemento, né? São extensões que ele tem. Então, uma interface desse tipo aqui vai te ajudar muito. Eu utilizo o VS Code. Você pode programar em bloco de notas, se você quiser, cria um script, e ele vai rodar do mesmo jeito, certo? Só que o VS Code vai tornar tudo mais fácil. Como instalar o VS Code? Também vou deixar lá, pessoal. Cadê? No README aqui. Também vou deixar lá, ó, o link aqui para vocês baixarem. Mas não tem problema também. Muito simples, download, VS Code. Autoexplicativo. Se você estiver utilizando o Windows, dá para baixar direto pela Play Store do Windows, né, da Microsoft. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma não. Você escolhe aqui, estou utilizando o Windows, vou baixar. Estou utilizando o Linux, vou baixar aqui, ou o Mac, tá bom? Então, você consegue utilizar o VS Code em qualquer sistema operacional. Tá bom? Vamos lá. Instalação de extensões do Python. Vocês viram aqui que eu comecei a editar e aí ele vai mudando a corzinha, ó, de acordo com o meu texto. Isso aqui são extensões, certo? Que eu vou colocando. Onde eu vejo essas extensões? Depois que você instalar o VS Code, você vem aqui, ó, extensões. Ele vai abrir uma aba e você vai ter diversas extensões que você pode instalar. O ideal é que você instale simplesmente aquilo que você vai utilizar. Quais são as extensões básicas que você vai utilizar? É a Python, beleza? Você vai clicar aqui, essa extensão aqui, ó, Python. Essa aqui é a básica. Eu tenho mais extensões, mas você vai baixar essa aqui. Como é que você baixa? Você clica e aí vai aparecer aqui para você instalar. Aqui o meu está uninstall porque já está instalado e ele por si só instala, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma, muito simples. Então, essa extensão do Python para você começar a programar. Qual a próxima extensão que você poderia utilizar? É uma extensão que na verdade é um tipo de tema. Drácula tema, ó, Drácula tema. Beleza? Vou mostrar para vocês como é que é aqui, ó. Não está instalado no meu, ó. Eu vou instalar. Ok. E aí ele vai alterar o meu layout, certo? Lá, ó, aí eu estava utilizando o Drácula Tema Soft. Agora eu baixei o Drácula Tema para mostrar para vocês, tá bom? Aí ele já mudou. Tá aqui, ó, pronto. Ele vai ajustando toda essa parte da sintaxe do meu código, né? Esse aqui realmente é só voltado para a parte de tema mesmo, tá bom? Ó, ele vai explicando aqui ó, a questão, ó, dark, tema visual, a coloração, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Cadê o readme? Fecha. Fecha. Beleza. Instalação da extensão Python, instalação da extensão Drácula Tema. Pessoal, depois que você fizer a instalação do Python, instalação do VS Code, o ideal é que você reinicie sua máquina, porque pode dar algum erro. Porque ele tem que entender que você já instalou e eles estão trabalhando em conjunto, né? Então é bom você reiniciar. Se você seguir e não der problema, ok. Mas se der problema, você já fica ciente que tem que reiniciar, tá bom? Então, até aqui a gente conseguiu
concluir, a gente vai para o nosso primeiro código, né? Eu mostrei alguns exemplos de códigos meus, né, que são mais robustos, que já estão rodando. Na verdade, são códigos bem simples, mas comparado ao que a gente vai ver aqui, né, o que seria o nosso primeiro código? Bom, a gente vai criar um código aqui para poder escrever uma mensagem na tela. O que a gente vai escrever aqui? Print, né, que seria você escrever em si. Sempre que você for pedir para escrever alguma coisa, você vai colocar ou aspas duplas ou aspas simples. Eu coloco aspas simples, porque aí quando eu tiver uma aspa dupla, realmente, né, um texto entre aspas, eu não vou ter confusão. Então eu coloco aspas simples. Esse é meu primeiro código. Beleza? Você vem aqui, ó, e aperta para rodar. Ele vai rodar aqui, ó, e vai sair aqui embaixo. Esse é meu primeiro código. Ah, tá ruim de ver. Por quê? Porque já rodei vários códigos. Como é que eu limpo isso aqui? Você vem aqui e aperta ó, CLS. Beleza? Então vamos lá rodar de novo aqui. Só para a gente ver. Esse é meu primeiro código. Vamos fazer aqui o básico. Print de novo. Aperta o Tab, que ele já autocompleta, né? E ele já entendeu o que eu queria escrever, que eu realmente ia escrever isso, pessoal. Esse é o meu segundo código, tá bom? Então agora a gente vai CLS para limpar. E a gente vem e Room. Ó, ele escreveu, esse é meu primeiro código. Esse é meu segundo código. Beleza? Bem simples, pessoal. São coisas muito básicas. O Python é muito fácil de aprender. Realmente, se você dedicar ali um mês, você consegue chegar a um nível bacana para você fazer algumas automações, automações de processo, né? Eu tenho algumas automações onde eu puxo informações de sites, informações de sistemas, então o computador por si só ele vai trabalhando, isso é muito simples de fazer, com pouco tempo você consegue, ok? Isso é uma característica do Python. Bom, pessoal, essa primeira aula realmente era uma aula de introdução, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já curte, comente e compartilhe aqui para que eu possa estar trazendo mais videoaulas desse tipo, né? Lembrando, a ideia aqui é que a gente traga um curso completo de introdução. Então a gente viu a aula 1, a gente vai ter a aula 2, vai ser um pouco mais extensa, e assim por diante até a gente concluir esse curso, para você ter noções básicas de Python mesmo. Você vai poder criar os seus primeiros códigos, tá bom? Muito obrigado e até mais.